Muito bem, então dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: haverá uma imposição da santificação do domingo. Mas antes da gente começar a leitura, a irmã Elaine tem uma curiosidade acerca dos sinais de Deus e da besta que a gente estudou no último estudo. Irmã Elaine. Então, uma curiosidade foi que eu vi no Instagram hoje, que eles fizeram uma publicação, né, em um site de notícias, falando que a empresa do Elon Musk, eles fizeram a primeira implantação do chip na mente de uma pessoa, e eu observando lá os comentários, né, as pessoas condenando ele, dizendo que Deus estava vendo, que ele ia pagar porque ele já estava fazendo, tipo, brincando, né, com coisa séria, que ali ele já estava causando, era o sinal da besta e tal. Então eu achei, assim, interessante a forma como o povo ele está sendo, né, ludibriado para as coisas erradas, para não entender a verdade. Então, eles tentam distorcer aquilo que é verdade com a mentira e ainda fazem disso como se fosse. Eu, sinceramente, achei engraçado, assim, porque a gente já sabe, né, sobre a verdade, então que não é isso mesmo que vai acontecer, mas as pessoas, nossa, defendem mesmo e condenam, mas são coisas assim que isso daí já não vai ser mais surpresa, né, para a gente daqui para frente vai acontecer e terão muitos acontecimentos assim parecidos. Era só o que eu gostaria de compartilhar. Muito bem, irmã Elaine. Eu também vi essa postagem, eu pensei a mesma coisa que você na hora. Foi muito legal você ter comentado isso. Pode ser que Elon Musk vai utilizar a tecnologia dele a serviço da besta? Pode, tem grande chance. Mas é o chip exatamente que é o sinal e a marca da besta? A gente sabe que não, né? A palavra de Deus, conforme estudamos no último estudo, e se você não viu, volta lá no canal da igreja para assistir, nós vemos que não se trata disso, se trata da desobediência às leis de Deus. Em especial, deixar de guardar o sábado do Senhor para guardar o domingo pagão, deixar de guardar as festividades do Senhor para guardar as festividades pagãs, deixar de servir as leis de Deus para servir as leis de Roma e da besta. Muito bem, e é Satanás querendo desvirtuar a mente, infelizmente, das pessoas, né? Nós vimos que vai surgir dois grupos, né? Quais são os dois grupos? Os assinalados, os cristãos, os verdadeiros seguidores de Cristo e das suas leis, e os professos cristãos, aqueles que se dizem servir a Cristo, mas na verdade estão seguindo a besta, né? E agora a gente vai estudar que haverá, por enquanto está tudo bem, mas vai haver uma imposição da santificação do domingo. E aí eu peço para a irmã Nicole ler o primeiro parágrafo. Haverá uma imposição da santificação do domingo. Mesmo que o mundo cristão, em sua maioria, seja observador do domingo, e apenas poucos grupos, denominados sabatistas, tais como os judeus, os adventistas do sétimo dia, especialmente nós, os Irmãos da Completa Reforma, Ministério 1931, ainda há uma liberdade de observância do dia do Senhor sem prejuízos mais severos. Ainda que muitas vezes sofremos retaliações e dificuldades por optarmos pela fidelidade a Deus, guardando o sábado, ainda podemos fazê-lo sem sermos perseguidos de forma direta. Muito bem, a gente percebe então que ainda tem pessoas que guardam sábado tranquilamente, né? Os judeus, adventistas do sétimo dia, nós da Completa Reforma Ministério 31, todos aqueles que são denominados sabatistas, mas ainda conseguimos, tranquilo, né? A gente às vezes sofre às vezes não, direto sofre uma perseguiçãozinha ali no trabalho, né? A pessoa quer forçar a gente a trabalhar no sábado. Hoje o pastor Jéssica até comentou a experiência da filha dele, a Sara, que estão querendo obrigar ela de trabalhar no sábado, né? Às vezes a gente é obrigado, senão a gente é mandado embora. O irmão José Gilberto teve que abdicar do trabalho dele lá, ele largou o trabalho dele porque eles queriam obrigar ele a trabalhar no sábado e ele foi lá e largou o trabalho para poder ir atrás de outro que não trabalhava no sábado. Então, por enquanto, rola uma perseguição, mas a gente consegue ainda sem sofrer muito por causa disso, né? Ainda conseguimos, né, guardar o sábado de uma forma tranquila. Porém, há de acontecer uma determinada questão quanto a isso, e é isso que a apostila vai nos dizer daqui para frente.
E o irmão Demetrios comentando, Elon Musk e o anticristo, certeza que tinha esses comentários assim, a irmã confirmou, todo mundo chama Elon Musk de anticristo. Muito bem, mas ainda está tranquilo de guardar o sábado. Só que o que vai acontecer, irmão Ronilson? Lê pra gente o próximo parágrafo. Eu nunca esperei que aquele moleque fosse cuidar dele. Lê qual, rapaz? Lê esse daí, é? Ah, tá. Mas assim como mas assim como as profecias aportavam para uma mudança nos tempos e na lei de Deus, que havia de ser feita pela Igreja Romana, Daniel 7, versículo 25. O que de fato ocorreu, a palavra de Deus nos aponta que haverá uma união entre as duas bestas, do mar e da terra, com o objetivo de realizar a imposição do sinal da besta. Muito bem, irmão Ronilson. Então, da mesma forma que a Bíblia, as profecias nos apontavam que a Igreja Romana, a Ponta Pequena, através do papado, haveria de fazer mudanças nos tempos e nas leis, como de fato ocorreu, mudaram os calendários, mudaram as festividades, mudaram o sábado e domingo, mudaram os mandamentos, né, fizeram todas essas mudanças. Isso de fato ocorreu, e da mesma forma que a Bíblia nos apontou que isso ia acontecer, a mesma forma a Bíblia nos aponta que vai ter uma união entre as duas bestas, tanto a besta do mar quanto a besta da terra, com o objetivo de realizar a imposição desse sinal da besta. Então é isso que a palavra de Deus nos fala. Mas que bestas são essas? Do que está sendo falado, né? Como assim elas vão se unir? Muito bem, é sobre isso que nós vamos estudar nesse momento. Então eu gostaria de pedir para Maline, eu não sei se consegue ler, eu acredito que não. Mas se ela conseguir, qualquer coisa escreve no chat aí que a gente dá a oportunidade. A irmã Aniele, eu gostaria que você lesse o próximo parágrafo, e aí eu vou pedir para alguém pegar Apocalipse 13, aí vai ler do 1 ao 10 e o versículo 18, tá bom? Alguém pega aí Apocalipse 13 para ler do 1 ao 10 e depois o versículo 18. Maniele, lê o parágrafo para a gente. Sabemos que a besta que sobe do mar, semelhante ao leopardo, é o papado romano, pelos símbolos apresentados no animal, os acontecimentos e períodos descritos na profecia, todo o seu poder e seus atos contra Deus e o seu povo. Muito bem, então nós temos lá em Apocalipse 13 uma besta que sobe do mar. E lá diz que ela é semelhante ao leopardo. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse 13, do 1 ao 10 e o versículo 18? Quem foi aí que achou? Irmã Nicole. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Até o 10, né? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro,
para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Muito bem, irmã Nicole. Então aqui nos é apresentado a primeira besta. Pode falar, irmã Nicole. O 18 é para ler também? Pode ler, pode ler. Então, peraí. 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amém, glória a Deus. Então aí nós temos a primeira besta, a besta que sobe do mar. E pensa numa figura repleta de significados, tanto na sua aparência quanto nas suas ações, no que acontece com ela ao longo dessa profecia. Essa seria o próximo estudo que nós faremos junto com os coordenadores, que não deu tempo. O estudo dele, a apostila dele está quase pronta, está faltando pouquinha coisa para a gente completar, porque é um dos estudos mais longos que eu já tive que escrever naquele modelo que vocês viram. E se Deus permitir, a gente vai estudar ele ainda, tá? Já é outra representação. Muito bem. É muito interessante a pergunta da irmã Bárbara, que ela falou para o irmão Demetrios que ela percebeu que não é exatamente o leopardo que eles estudaram lá em Daniel 7. Essa besta, o interessante dela é que, se vocês perceberem, ela pega a característica dos 4 animais e junta nela. Ela tem lá, o que ela tem? Ela tem de leopardo, ela é semelhante ao leopardo, mas tem os pés de urso, a boca como de leão, né? E ela vai ter um monte de cabeça, né? Que nem tem aquele animal terrível, né? Um monte de chifre, um monte de cabeça, né? Muito bem. Aí a Bárbara pergunta, o irmão Demétrio, essa besta já surgiu e fez isso ou irá fazer? Tem muitas coisas que ela já fez, porque a história dessa besta ela começa lá atrás. Aqui na própria apostila já é dada a resposta. A gente vai ver de forma mais direta um resumo do que é ela. Mas, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de estudar com vocês detalhado. Assim como a gente fez com os outros animais, a gente vai poder também estudar cada um dos detalhes dessa profecia, tudo que a irmã Nicole leu, certo? Mas, de forma resumida agora, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram e vou ler o que está aqui na apostila. Ó. Sabemos que a besta que sobe do mar, semelhante ao leopardo, é o papado romano, pelos símbolos apresentados no animal, os acontecimentos e períodos escritos na profecia, todos o seu poder e seus atos contra Deus e seu povo. E a gente vai ler uma passagem aqui de Ellen White, no Grande Conflito, página 39, explicando para a gente o porquê que de fato, comprovando que de fato é o papado. Ó, no capítulo 13, do versículo de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, o qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, a maioria das igrejas que eram evangélicas, protestantes, né, elas criam dessa forma também na época de Ellen White, tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar seu nome, seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Essa profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionalmente ao papado. Isso está no Grande Conflito, página 439. Então, sim, irmã Nicole, não é um papa só, mas é o papado, né? Por tudo o que ele representa. É o poder romano precedido, né, do Império Romano, que agora foi transformado na autoridade papal. E como todas as coisas que o papado fez ao longo da história contra o povo de Deus, seus santos, contra a doutrina de Deus, contra a verdade, né? Muito bem, vamos ver aqui o chat, os comentários que vocês fizeram. Essa besta já surgiu? Sim, irmão Demetrios, já surgiu há muito tempo atrás. Ela perpetua o que o Império Romano fez, e ela deu sequência em suas ações através do papado. Ou irá fazer. Aqui consta tanto coisas que ela já fez, quanto coisas que ela ainda vai fazer.
né? Porque aqui a gente vê que essa besta depois vai ter o sinal dela, que vai ser colocado na testa dos seus adoradores, e ela vai perseguir todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Manicole, por que o número dele é 666? Por quê? Tem duas interpretações, tem várias interpretações. As duas mais fortes de Manicole é a teoria da gematria, que é um método que as pessoas antigamente utilizavam, que era muito comum, de que pegar o número das pessoas, e tanto no grego quanto no hebraico, diferente do nosso alfabeto, que não tem valor numérico, no grego e no hebraico, cada número, tanto no grego quanto no hebraico, eles representam um número. Cada letra, né, cada letra representa um número. Então eles pegavam o número da pessoa, o nome da pessoa, cada letra atribuía um valor, somava tudo aquilo e chegava ao número da pessoa. Então digamos aí que Nicole, cada letra tem um valor numérico, no final Nicole dá 237. Então eles escreviam, por exemplo, o Paulo está apaixonado por você, aí escrevia lá no muro: eu amo aquela a quem o nome somado dá 237. Aí a Nicole, quando lia aquilo lá, sabe, ele está falando de mim. Então isso era uma coisa chamada gematria, que era muito comum na época de Cristo, na época de João, né, quando foi escrito o Apocalipse. Então tem essa teoria da gematria. Então o que eles pegam? O nome de várias pessoas, né, que talvez possam se encaixar nisso, e vão testando ali quem que dá a soma de 666. Chegam alguns nomes, Hitler, chegam alguns nomes de Nero, né? Mas o que nós compreendemos também baseado no que está escrito no Espírito de Profecia, que é o papado, quando a gente vai para um dos termos que os próprios teólogos católicos romanos utilizam para tratar do papado, dos papas, eles usam um termo chamado Vicaris Filis Dei, em latim, Vicaris Filis Dei, que significa o quê? Vigário, poxa, a Nicole saiu. Vigário, né, que é o representante, o substituto do Filho de Deus aqui na Terra. É um termo latim. Quando vai somar o Vicaris Filis Dei, um dia a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia um estudo só para, eu monto um slide e a gente vai ver certinho a correspondência de cada letra, como que dá essa soma, né, de Vicaris Filis Dei. Quando soma, dá exatamente 666, né? O irmão Demetrios topa. Eu só vou fazer esse estudo se vocês comentarem no vídeo do YouTube quando sair. Eu quero um estudo sobre o número 666, tá? Comenta lá embaixo que eu vou fazer. Aí, quando você soma esses números, né, das letras Vicaris Filis Dei, que é um título atribuído ao papado, né, ao Papa, como sendo representante de Cristo aqui na Terra, dá 666. Uma segunda teoria bastante forte, essa primeira é o que a Igreja Adventista da Completa Reforma defende, né? Uma outra que é muito forte também no ramo dos teólogos adventistas é em questão de cada um dos números 6, né, que eles representam ali as questões do humana, né? Assim como o número 6 equivale ao homem, o 666 equivale a diversos ídolos. Lá na estátua de Nabucodonosor, ela tinha 6 côvados por 60, né? Aí, cada um dos deuses deles, eles representam um dia do ano. Então, eles pegam o número 6 multiplicado 6 vezes e acreditam que aquilo lá está associado com a idolatria da Babilônia, que foi perpetuada naquela estátua de 60 côvados, né? E nas suas divindades, uma para cada dia do ano, por isso o número 6 de cada uma dessas divindades humanas, e que esse conjunto equivale a essa adoração que é o número da besta. É um pouco mais complexo essa, não é tanto aceita no nosso meio, mas eu estou apresentando só para vocês conhecerem. Mas a que é mais forte, principalmente na Completa Reforma, é essa teoria do Vicaris Filis Dei, certo? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar aí no chat ou falar, tá bom? Vamos ver. A Nicole, porque o número é 666. Irmão Samuel. E é por isso que 663 é o número do diabo. Exatamente, irmão Samuel. Você já viu direto aí, né? O pessoal falando de 666, né? É isso mesmo, 666. A irmã Bárbara. Bárbara? Eu queria perguntar sobre o animal ainda. Então, ele é a sequência daquele terrível que a gente estudou, né? Que tinha a pontinha pequena. Aí, o próximo que vinha depois dele era esse aí? Não, na verdade, não. Na verdade,
A própria ponta pequena, ela corresponde esse animal completo. Quando a gente analisa tudo que a ponta pequena e o chifre pequeno lá daquele animal terrível ia fazer, esse animal fez também. Até a questão dos tempos, né, que lá fala que essa ponta pequena ela ia guerrear contra os santos durante um tempo, 2 tempos e metade do tempo, nós sabemos que cada tempo equivale a 1 ano, né? Cada tempo, um tempo é 1 ano. Então, um tempo, 2 tempos, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio. 3 anos e meio equivale exatamente ao período que essa besta de Apocalipse 13 ia dominar ali, fazer guerra contra os santos. O irmão Demetrios até comentou, então esses 42 meses são para o futuro ou já foi no passado? Depende, irmão Demetrios. Se você for um protestante evangélico da maioria dessas igrejas, você vai tratar que isso é para o futuro. Agora, se você compreende como os irmãos da Completa Reforma, como os irmãos do Adventistas do Sétimo Dia, você vai entender que esses 42 meses já estão no passado, que foi o período de supremacia papal, que começou em 538 e foi até 1728 ou 1782, 1728, se eu não me engano, que é exatamente esse período que o papado dominou, né? Desde quando ele recebeu lá o poder, e se tornou uma autoridade lá no ano 538, até o ano de 1728, 1729, eu não lembro a data exata, mas depois a gente dá uma pesquisadinha e lembra lá, que dá exatamente esse período, tanto de 3 anos e meio da ponta pequena, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que 3 anos e meio equivale a 42 meses dessa profecia de Apocalipse 13. A gente, quando estuda esses 2 elementos, a ponta pequena e o animal, a besta que sobe no mar de Apocalipse 13, a gente percebe que é o mesmo personagem sendo representado de 2 formas diferentes. Então, esse período de 42 meses foi aquele período que a Igreja Católica ela perseguia e matava os cristãos. Ela tinha poder bélico, ela tinha exército, ela tinha a Santa Inquisição, a Idade das Trevas, matou muita gente queimada, muita gente torturada, condenou muita gente, né? Fez a perseguição. E o que aconteceu em 1728, lá, né, no final, se eu não me engano é 1728, se eu tiver certo da memória, né? O que foi nesse ano? Foi quando Napoleão Bonaparte e prendeu o Papa, e depois esse Papa morreu lá naquela prisão. Ele tirou o poder ali do Papa naquele momento. Então ele perdeu o seu poder. É como se ele tivesse sido ferido de morte, a sua autoridade foi tirada. Depois, essa autoridade ela seria restabelecida. Quando foi exatamente que ela chegou à plenitude desse restabelecimento? Foi no ano, se não me engano, de 1948, se eu não estiver enganado. Quanto à data, eu às vezes sou ruim para guardar a data. Mas nessa década de 40, que foi quando surgiu, quando foi estabelecido novamente o trono, o reino, e Roma passou a ser considerado um país, uma nação. Qual nação? O próprio Vaticano. E o Papa como se fosse o presidente, o rei desse reino, dessa cidade. Então ali foi restabelecida a sua ferida de morte, né? E ele volta ao poder. Muito bem. Então a pergunta foi da irmã Bárbara. Ele é a sequência daquele animal? Não. A ponta pequena e o animal, a besta que sobe do mar, são o mesmo personagem. Ok, irmã Bárbara? Irmã Nicole, esse animal, o Papa? Então, não é um Papa só, né? É o papado, o conjunto de papas, né? Então, é um animal que já tem influência nos dias de hoje, exatamente. Ele já fez as mudanças nos tempos da lei, ele já perseguiu os santos, ele já foi ferido de morte, passou 1260 anos, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, né? Conforme essas 2 profecias, no poder que foi tirado. Ele carrega as características. Vocês perceberam uma coisa importante? Que eles carregam as características dos 4 animais de Daniel. Se você for estudar o papado e Roma, né, nesse sentido, eles cataram um monte de características desses outros reinos. Lembra que a gente estudou a questão da soberba e arrogância de Nabucodonosor? Lembra que a gente pegou o paganismo? Lembra que eles adoravam ídolos? Lembra que eles adoravam o Deus Sol? Lembra que eles tinham as imagens de escultura? Lembra que eles santificavam o primeiro dia da semana? Tudo, lembra que eles adoravam imagens, adoravam vários deuses? Tudo isso eles foram pegando, incorporando para si, e eles carregam as mesmas características dos 4 animais. Cada um dos detalhes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Interessante isso. A irmã Elaine, acredito que como o número de Deus é o 7, perfeito, irmã Elaine.
O 6, ele representa na numerologia hebraica o número do ser humano, porque é o número da imperfeição, é o número do homem. O 7 é completo, é a perfeição de Deus. Por isso que nós temos 7 cores no arco celeste, 7 dias da semana. Tem outras coisas, 7 notas musicais, tem uma série de coisas atribuídas ao número 7 que elas estão ligadas a Deus e a sua perfeição. Aí ela fala, o imitador também tem o seu número. Isso que você explicou parece código Morse, interessante. Muito bom. Demetrios, eu topo. Acho que o Demetrios falando do estudo 666. Manicole, esses 42 meses seria o tempo da perseguição? Sim, só que foi uma perseguição que teve no passado. A gente vai ter um período de perseguição no futuro, sim. Mas essa perseguição já foi lá atrás, no período em que o Papa assumiu o poder, ganhou o poder e a sua autoridade, até o momento que ele foi retirado do poder por Napoleão Bonaparte em 1728, se eu não estiver errado quanto à data. Se alguém tiver como pesquisar na internet, me ajuda aí para ver se o período que Napoleão prendeu o Papa foi 1728 mesmo, tá bom? E pesquisam também se foi em 1948 o estabelecimento da cidade do Vaticano, se eu não estiver errado. Elaine, o animal é o Império Romano. Suas cabeças foram 10 formas de governo de Roma, 10 períodos. Muito bem, nós temos, sobre essa questão do animal e as suas cabeças, nós temos vários, na verdade elas não são 10 cabeças. Esse animal são 7 cabeças, irmã Elaine. Talvez, eu acho que você acho que você está interpretando sobre o dragão de 10 cabeças, que é do capítulo anterior. O dragão que tinha 10 cabeças. Certo? Esse animal que a gente está estudando em Apocalipse 13, ele de fato tem 7 cabeças, e tem uma das teorias que interpreta o que significam essas 7 cabeças, fala dos 7 governos de Roma, certo? Muito bem. Eu acho que você só deu uma misturada, mas é exatamente isso que você quis dizer, tá? Olha lá, o irmão Demetrios confirmou. 1538 a 1798, dá 1260 anos. Pois é, irmão, tem que conferir só a contagem, porque eu sou ruim de guardar o número. Mas eu prometo para vocês que eu vou pesquisar a data certinha para trazer para vocês, tá bom? Muito bem. A irmã Elaine confirmou. Período das trevas, eu acho. Exatamente, a idade das trevas, período das trevas, né? Onde eles perseguiam as pessoas. E a irmã Nicole, e o chifre maior? Seria o papado atualmente? Seria o papado atualmente? Qual chifre maior você fala, irmã Nicole? Explica certinho qual que é. Se for a ponta pequena de Daniel 7, é exatamente o papado. O mesmo chifre pequeno lá de Daniel 7 significa o animal. 1922 que o Papa se restabeleceu, Papa Pio XI, muito bem, aí ó, vê quando que foi, irmão Demetrios, estabelecida a questão do Vaticano, que eu te falei, quando foi restabelecido a cidade do Vaticano. Bem como eu disse, são invejosos, copiam tudo, exatamente, copiam tudo dos outros animais, né? Eles carregam tudo que Satanás deixa, né? Babi, principalmente da Grécia, exatamente. Lembra o panteão de deuses, dos deuses gregos, né, que foram incorporados? A mesma forma com que eles tinham um deus para cada coisa, hoje tem um santo para cada coisa, um santo para cada dia do ano, né? Irmã Elaine, seria uma pergunta interessante no quiz. O que significa a ferida de morte na besta de Apocalipse? Olha, irmã Aline, anota depois essa pergunta, hein? O que significa a ferida de morte da besta de Apocalipse? E a resposta a gente já aprendeu, né? O que significa? Foi quando o Napoleão Bonaparte prendeu o Papa, restituindo ele do poder, né? E deixou ele morrer na prisão. Irmão Ronilson, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, irmão Ronilson. Demétrios, desconsideram 1922. Foi em 1929, no Tratado de Latrão, que Mussolini deu autoridade ao Papa Pio XI e deu o território do Vaticano. Muito obrigado, irmão Demétrios. 1929, é exatamente essa data. 1948 foi outra cidade, é o território de Israel, né? É outra história. 1929. Muito obrigado. Elaine, perdão, era isso mesmo, quantas cabeças? Isso, exatamente, as 7 cabeças desse animal. Muito bem. Demetrios, é isso mesmo, mano. De 1538 a 1798, certo? Eu só inverto, certo? É 1799, que dá exatamente os 1260 anos. Glória a Deus. Então, é esse o período de supremacia papal dos 1260 anos. De 1538, quando o Papa se estabeleceu como autoridade, até o ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte prendeu ele. Aí o Demetrios, isso, 1948 foi Israel, exatamente.
1538 não, 1948. Muito bem. A Nicole perguntando, é o de Daniel mesmo, o chifre que ocupou 3 que caíram. Exatamente. Vocês chegaram a estudar isso no estudo dos coordenadores? O que é? Nós tínhamos ali os chifres, né, os 10 chifres do animal. Desses 10 chifres, 3 foram arrancados, caíram, e aí surgiu uma ponta pequena que ela cresceu, ficou maior e ocupou o lugar delas, né? Essa ponta, ela representa o papado de fato, que destituiu 3 dos 10 reinos dos bárbaros, que foi tirado, caiu, e o papado, né, o papado ocupou o lugar desses 3 que foram retirados. O próprio papado perseguiu com seu exército e com aqueles que estavam ao seu serviço, retiraram esses reinos, perseguiram e se estabeleceu no lugar desses 3. Muito bem. Irmã Elaine, gente, não me perguntem datas. Eu também sou ruim com datas. Estou perdido. Eu sei o que significa, mas as datas é difícil. Muito bem, pessoal. Eu realmente queria estudar com vocês e eu vou, se Deus quiser, estudar isso detalhe por detalhe, passagem por passagem dessa profecia, tá bom? Com Demetrios. Não, mano, só pra falar que é 538 a 1798. Que aí dá 1.260 anos. Pode fazer na calculadora aí, o pessoal. Dá 1.260 anos. Muito bem. Eu estou falando toda hora 1000, né? 538 a 1798, que dá 1.260 anos. Perfeito. Então, pessoal, são várias dúvidas que a gente tiver. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode colocar aí no chat. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu depois eu vou atrás de pesquisar para a gente saber, entender. Ou até peço para vocês pesquisarem, se vocês tiverem oportunidade, tá bom? Mas, por enquanto, eu peço que vocês não só acreditem em mim, mas especialmente no que diz a palavra de Deus e principalmente o espírito de profecia. Nesse momento, está sendo afirmado aqui que esse animal, ele representa o papado, certo? E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, por enquanto, pode colocar no chat ou perguntar, ou no YouTube que a gente responde. Mas, por enquanto, coloquem isso na cabeça de vocês. O espírito de profecia, através do livro Grande Conflito, nos explica que o animal de Daniel 13, o animal que sobe do mar, né? Ele é o papado, certo? Ponto. Depois a gente abre 3 pontinhos e estuda cada um desses detalhes que está aqui. E aí a gente vai encerrar o nosso estudo aqui agora, tá bom? Mas a gente vai dar sequência ao próximo, pelo menos para a gente estudar hoje um pouquinho mais sobre o próximo animal. A gente vai estudar agora qual que é o animal que sobe da terra. Porque em Apocalipse 13 tem duas figuras. A besta que sobe do mar, que representa o papado, e a besta que sobe da terra, que a gente vai descobrir no próximo estudo. Tá bom?